Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Primeiro vídeo do ano, aqui do canal Estudos Marianos, dia 2/2/2025. Eu já quero falar de um assunto, de um vídeo, basicamente o tema era o mesmo, só mudavam as atrizes, eram duas meninas de mais ou menos uns 8 anos, falando, atacando a nossa fé católica, atacando Nossa Senhora, e falando das imagens, de adoração, da não intercessão. Eu acredito que seja por falta de conhecimento delas, e de seus pais, que lhes foi ensinado isso. E eu espero esclarecer essas dúvidas aqui, e que fique claro para vocês, e deixo aberto ao debate as considerações que eu vou fazer nesse vídeo. Então, o primeiro assunto é sobre as imagens, que elas começam com o versículo queridinho dos protestantes para apontar o dedo aqui para nós católicos, que é o versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo, que fala que Deus fala a Moisés para não fazer imagens de outros deuses para cultos de adoração, exatamente imagem de outros deuses. Nossa Senhora a gente não trata como uma deusa, Santo Agostinho a gente não trata como Deus, como um Deus, São José a gente não trata como um Deus. Eles são de respeito e exemplo para nós. E eu vou explicar a diferença entre adoração e veneração daqui a pouquinho. Só que eles esquecem também, não sei se por falta de conhecimento ou por puro interesse, do versículo 8 e 9 do capítulo 21 de Números, onde Deus pede a Moisés para que ele faça a imagem de uma serpente, para que o povo, ao olhar para essa imagem, fique curado. Só que o povo comete um erro que nós católicos não podemos cometer, que é o de adoração à imagem. Então eles passaram a adorar a imagem acima da figura de Deus, e logicamente a estátua foi destruída. Então nós não podemos adorar imagens e nem a santos, nós temos que ter veneração. Então, esse daí é com a parte das imagens, E eu acho engraçado porque nós católicos não podemos ter imagens, mas não vou mencionar nomes aqui, mas suponho que vocês sabem quem são. Quem é? Um pastor ter uma imagem da Arca da Aliança e se ajoelhar perante ela e ficar rezando na frente dela, isso pode. Aí tá certo. Agora, eu tenho imagem de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria ou de Nossa Senhora Aparecida, está errado. Enfim. Com relação à adoração e veneração, vamos lá. Na Igreja Católica existem dois tipos de respeito. Eu gosto de falar dois tipos de respeito para diferenciar a palavra culto e ficar claro. Dois tipos de respeito. Nós temos a latria, que é esse tipo de respeito, que é de adoração. Nós só damos isso a Deus e a ninguém mais. Nós depois temos o respeito da dulia, que é de veneração, honra, que é, não que em dulia não se dê veneração e honra, mas na latria, mas em dulia é abaixo de Deus, é abaixo de Jesus, abaixo da Santíssima Trindade como um todo, porque são três que são um só, e não existe um sem o outro. Na dulia, a gente dá esse respeito, honra e tenta seguir os passos dessas pessoas, porque são humanos, exemplos de santidade. Então, na dulia, são exemplos humanos, por isso que está grifado, de santidade, são os passos que essas pessoas deram caminho para o céu, fizeram para o seu caminho para o céu. E na dulia, a gente tem 3 tipos de dulia, como vou mostrar agora na imagem. A gente tem a hiperdulia, que a gente dá essa veneração única e exclusivamente a Maria. Nós temos a protodulia, que é única e exclusivamente a São José. E as demais dulias a gente dá para os demais santos e mártires da Igreja Católica. Então, isso daí mostra o quanto a Igreja Católica respeita o Santíssimo Casal da Santíssima Sagrada Família. Então, essa é a diferença entre esses tipos de respeito que a gente dá para
Deus e os santos. Outro ponto também, voltando agora para essa cutis maravilhosa que eu tenho, são dos pecados, falando que Maria foi pecadora. Não há na Bíblia nenhum versículo explícito sobre o pecado de Maria. Nós temos alguns exemplos de outros que pecaram, como por exemplo no versículo 10 de Êxodo 4, da inconsistência de Moisés a atender ao chamado de Deus. Nós temos em Gênesis, no capítulo 20, versículo 2 ao 5, quando Abraão mentiu para o faraó Abimeleque, que sua mulher na verdade era sua irmã, né? Ele mentiu falando que era irmã, mas na verdade era esposa, e ele quase entrega a própria esposa para o faraó. Nós temos em 2 Samuel capítulo 11 o adultério de Davi. No versículo 10 do capítulo 18 de João nós temos a violência de São Pedro, quando ele decepa a orelha do centurião, e ele é repreendido por Jesus. E no versículo 25 de João 20, a incredulidade de São Tomé perante a ressurreição de Cristo. E quando ele viu as chagas de Cristo, ele falou: bendito é aquele que acredita sem ver. Esses são os pecados, mostrados de forma explícita. Ok, mas os nossos irmãos separados vão se apegar ao versículo 23 de Romanos 3, onde todos pecaram. Sim, onde todos pecaram, mas se eles pecarem o contexto como um todo, são todos aqueles que têm o pecado de Adão, ou seja, o pecado original. E Maria não tinha esse pecado, porque por graça de Deus e de Cristo, ela foi isenta desse pecado. Deus tirou esse pecado dela no momento de sua concepção. Isso está na bula papal do século XIX, se não me engano, é do ano 1854, do Inefabilis Deus. Eu deixei isso também no mapa de Maria, no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui, que tem mais explícito, maiores detalhes de Maria. E se Maria não tem o pecado original, eles podem se atentar também, que podem se apegar, que isso também não está explícito na Bíblia, que Maria não tem o pecado original. Isso, né, como eu comentei, é o dogma mariano. E se a gente se apegar também estritamente a essa regra geral, nós temos que nos apegar também ao versículo 27 de Hebreus 9, Hebreus capítulo 9, onde todos morrem uma única vez. Mas o que o capítulo 11 do livro de João fala? Senão da ressurreição, da morte e ressurreição de Lázaro. Então Lázaro morreu 2 vezes, Lázaro foi uma exceção. Maria ter sido concebida sem o pecado original também é outra exceção. Essas exceções, no meu entender, são conhecidas como milagres. Então, se fossem coisas corriqueiras, todo tipo de mulher seria muito fácil que fosse imaculada, né? E por último, que eu não quero que o vídeo fique muito extenso, é que Maria não intercede por nós, né? Que o único mediador é Jesus. Concordo com o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo, onde o único mediador é Jesus. Só que, se Maria não intercede por nós, o que nossos irmãos protestantes teriam a falar do versículo 3 a 5 do capítulo 2 de João, quando Maria fala para Jesus: Jesus, acabou o vinho. Ela não pede para ele fazer vinho, ela pede: Jesus, você consegue dar uma solução aqui? E ele faz vinho. Mas se isso aqui não é uma intercessão, eu sinceramente não sei o que pode ser. E nesse caso da intercessão de Maria, né, por que Jesus obedeceu a Maria, sendo que ele falou que não chegou minha hora ainda? Que lógico, isso podia comprometer o magistério dele. Mas por que ele comenta isso? Simplesmente por causa do versículo 12 de Êxodo 20, ao mandamento de honrar pai e mãe. Ele podia ter negado arranjar uma solução, não falo nem fazer vinho, ele podia ter negado a conseguir uma solução para o problema da falta de vinho, mas ele estaria desonrando também o 4º mandamento de seu pai, que era Deus. Então, se esse exemplo de intercessão explícito de Maria, já que o sola escritura é o que interessa, então aqui eu estou comentando o que existe na Bíblia.
Então, se Maria e os santos não intercedem pela gente, por que Paulo, no versículo 30 do capítulo 15 de Romanos, pede que seus irmãos rezem por ele? Seus irmãos rezem por ele. Se uma intercessão nada mais é que uma pessoa rezar pela outra. Se isso aqui não é um modelo de intercessão, não sei. E por último, para fechar esse assunto da intercessão, nós temos o versículo 8 de Apocalipse 5, que fala dos 4 animais e dos anciãos, cada um segurando uma cítara e uma taça com perfume. Que esse perfume eram as orações dos santos. E o capítulo 8 de Apocalipse 4, para finalizar, diz que o perfume subiu da mão do anjo com as orações dos santos. Então, se as orações dos santos subiram a Deus, é porque alguém estava pedindo por eles. Então, se todos esses pontos aqui que eu estou falando estão equivocados, deixa o comentário de vocês aqui e vamos conversar sempre com educação e nada de ataque ad hominem. Ok? Então, aqui o único que eu posso dizer é que nem diz o diácono João Vitor Mariano: pega eles, Nossa Senhora. Amor à Imaculada sempre, viva Cristo Rei. Que vocês tenham um dia muito bacana e muito bonito. Até a próxima.